Olá pessoas, depois do atraso de uma semana por conta de uma gripe forte que eu peguei, no vídeo de hoje vamos continuar as nossas discussões aqui sobre os irmãos Karamazov do Fyodor Dostoiévski. Dessa vez falaremos um pouquinho sobre os livros 10 e 11 que compõem aqui a quarta parte deste romance, que já está chegando aqui nos finalmentes, não é mesmo? É claro que, estando tão adiantados na leitura, inevitavelmente nós vamos aqui dar alguns spoilers ao longo do vídeo e ao longo da discussão que se seguirá a ele nos comentários, talvez. Então, se você aí não quer saber nenhum spoiler, não quer receber nenhum spoiler deste livro, porque você não está lendo, porque você nunca leu, enfim, eu sugiro que você vá assistir outros vídeos, que você pegue o livro e comece essa playlist desde o início. Enfim, sempre pode-se evitar aquilo que é para ser evitado, não é mesmo? Pois bem, o livro 10, então, para já começarmos a nossa conversa, porque ela vai ser bem longa, né? O livro 10, ele vai ser um livro bem diferente dos outros, principalmente porque, de uma maneira que pode ser considerada até um pouco brusca, ele vai oferecer ao leitor um corte na narrativa central, que é acompanhar ali, enfim, o caso do Dmitri, que lembra lá está sendo acusado pelo assassinato do próprio pai. Pois bem, só que para além de oferecer esse corte na narrativa central, o capítulo 10 ele vai aprofundar uma daquelas várias linhas narrativas que foram sendo timidamente inseridas ao longo de todo o romance. Essa linha narrativa que vai ser aprofundada, que vai ser desenvolvida aqui ao longo do livro 10, é a relação entre os meninos da escola ali do povoado em que se passam as ações do livro e o Alyosha, que saiu do mosteiro, como nós ficamos sabendo em algum momento aqui deste livro 10, e está levando ao mundo toda aquela mensagem deixada pelo Padre Zósima, que é aquela coisa toda do amor cristão, e, enfim, que tudo perdoa e que a todos une. Pois bem, e o Alyosha, ele se dirige ao mundo com essa mensagem do Padre Zósima, e isso se faz claro principalmente quando a gente pensa nele como uma espécie de líder, de mentor espiritual daqueles meninos ali, com quem ele já havia travado conhecimento. Esse Ilyusha, ele está terrivelmente doente. E apesar de todos os pesares ali, apesar do atrito do passado, o Alyosha acabou fazendo com que todos aqueles outros meninos que antes haviam rompido relações com o Ilyusha se esquecessem das diferenças e se reunissem ali aos pés do moribundo, porque aparentemente o garotinho está ali à beira da sepultura. O Ilyusha, ao fazer essa brincadeira, tem certeza que acabou matando o cachorro, apesar de não ter visto o cachorro morto. O cachorro começou a passar mal, só que saiu correndo pelo mundo afora. Justamente por ter pensado que o cachorro está morto, a culpa começou a consumir ali, a drenar a saúde deste menino, que acabou, enfim, começando a ficar doente e esse tipo de coisa. Então, não sei se você percebe, mas apesar de não estar intimamente ligada ao tema central do romance como um todo, o capítulo 10, o livro 10, ele traz ao leitor uma série de informações que nos vão ser muito importantes. E quando a gente pensa nessa doença do Ilyusha, a gente pode fazer uma relação muito estreita com a futura doença que vai lá desenvolver o Ivan. Porque lembra-se lá que o motivo é o mesmo, que é o sentimento de culpa. Então veja que, apesar de estar ali centrado apenas na relação entre o Alyosha e esses outros meninos, o livro 10 aqui do romance, ele é muito importante porque ele introduz a relação entre culpa e adoecimento, ele introduz um retrato da juventude revolucionária, socialista e ateia que estava se articulando na Rússia daquele período. Ele introduz a ideia da conversão dessa juventude em algum momento, e ele introduz também
a transposição dos ideais, de todos aqueles ideais defendidos pelo Ivan, a um adolescente que vai ser ali o símbolo dessa juventude revolucionária, socialista, ateia, que é um sujeito que aparece aqui nesse livro 10, chamado Kolya. O Kolya, ele faz parte deste grupo de meninos, ele é uma espécie de líderzinho desse grupo de meninos, e ele foi o único que, a princípio, não foi arrebanhado pelo Alyosha, apesar de estar ali se consumindo pela vontade de conhecê-lo. Em algum momento do passado, esse Kolya, ele foi muito amigo do agora doente Ilyusha, mas depois de todo aquele acontecimento ali envolvendo o cachorro, os dois acabaram se afastando e o Kolya não defendeu o Ilyusha quando os outros meninos começaram ali a brigar por conta do capitão Nikolai, que é o pai lá do Ilyusha, que havia sido profundamente humilhado pelo Dmitri, que é lá o irmão do Alyosha. Pois bem, enquanto líder político deste grupo de meninos, o Kolya, ele é quase um contraponto a toda aquela liderança moral e espiritual que é representada ali pelo Alyosha. Esse Kolya, ele é um sujeito extremamente independente, orgulhoso, inteligente e mesmo maduro ali para sua idade. Lembra lá que ele mal completou os seus 14 anos e já é uma pessoa que conseguiu se instruir muito bem sozinho. Ele pegou ali, foi lendo ao longo da vida os livros deixados pelo pai, e justamente por conta disso ele conseguiu uma erudição, ainda que não seja uma erudição, digamos, muito fundamentada. Ele aprendeu tudo sozinho e justamente por conta disso faltam-lhe alguns fundamentos para poder articular tanto conhecimento assim. Então, enquanto representante dessa juventude rebelde, o Kolya, ele é extremamente avesso a todo e qualquer tipo de sentimentalismo, e ele vai abraçar, ou pelo menos tentar abraçar, a razão com todas as suas forças, o que o torna extremamente frio diante das outras pessoas, como a gente vê em vários momentos aqui ao longo deste livro 10. Com este personagem, com o Kolya, que vai então ali fazer as vezes de um Ivan pré-puber, digamos, o Dostoiévski acaba mostrando ao leitor que a inteligência sem orientação não serve de muita coisa. Então, todo o conhecimento que esse garoto tem veio das leituras que ele foi fazendo ali, dos livros que ele acabou herdando do pai. Só que, como ele não teve como ele não foi devidamente instruído nessas leituras, ele acaba sendo muito impulsivo. O que fica claro quando a gente pensa, por exemplo, lá em toda aquela peripécia que ele fez se deitando nos trilhos do trem para poder mostrar que ele era corajoso. Mas ele também é uma figura extremamente egoísta e extremamente contraditória. E essa contradição se faz muito notável, por exemplo, quando a gente pensa em toda a ambivalência dos sentimentos que ele nutre ali pelos mujiks. Então, ao mesmo tempo que ele acha que os mujiks são uma classe, enfim, extremamente desprezível, ele diz que ama o povo e esse tipo de coisa, porque lembra lá, ele tem todo um ideal populista, todo um ideal socialista, que em algum momento acabou crescendo muito ali entre a intelectualidade russa do fim do século XIX. Pois bem, para além então de todos esses livros que ele vai lendo ao longo da vida, a única influência externa que o Kolya recebeu foi a influência do Rakitin, ou Rakitin, enfim, que lembra lá, é o grande antagonista quando a gente pensa que ele se opõe à figura do Alyosha, justamente por ser uma figura extremamente vil e pestilenta, né? O Rakitin acabou convencendo de algum modo o Kolya de que ele é, na verdade, um socialista. E daí, pensando nisso, tem um momento que eu achei muito interessante aqui no livro, que está na página 685 desta minha edição aqui, em que é dito o seguinte: o Kolya está ali conversando com um desses seus amigos, e daí ele diz o seguinte: eu sou socialista. E o que é socialista? É quando todos são iguais, têm uma opinião comum,
não há casamentos e cada um pratica a religião e todas as leis como quer, assim como o resto. Tu ainda não cresceste para entender isso. Ainda é cedo para ti. Lembra lá que o Cole ele tem 1 ano a mais do que esse outro guri. Mas enfim, eu achei esse trecho do livro 10 muito interessante, não apenas porque ele traduz em uma linguagem muito simples todos aqueles ideais que estavam movimentando essa juventude revolucionária, mas também principalmente porque é muito triste quando a gente pensa na oposição existente entre essa teoria que se articulava e tudo aquilo que foi posto em prática, principalmente depois da Revolução Russa de 1917. Não porque a teoria fosse ruim ou inválida ou coisa do tipo, como muitas pessoas defendem, mas sim porque, enfim, né, o ser humano é isso mesmo, a gente consegue pegar uma coisa boa e fazer dela uma coisa ruim. Eu não sei como essa nossa capacidade de perverter todas as coisas pode chegar a tal extremo. Mas enfim, não é sobre isso que eu vou falar neste vídeo. Por todas essas razões, então, né, o Kolya ele acaba fazendo de tudo para mostrar ao Alyosha que ele não é mais uma criancinha, principalmente movido por esse instinto de independência que o move. E evidentemente, fica claro em vários momentos aqui que o Kolya ele tem um medo extremo de ser julgado como uma figura arrogante, porque ele vive ali citando pensadores e não consegue desenvolver um raciocínio próprio. Então, ao mesmo tempo em que ele tem essa ânsia por conversar com Alyosha para se mostrar uma figura superior aos outros meninos, ele também tem medo de ser, enfim, taxado de muito superficial em todas as suas ideias. E é durante a conversa entre o Kolya e o Alyosha, que acontece ali na casa do Ilyusha, que está passando mal, que o Kolya acaba demonstrando ser ali uma espécie de Ivan juvenil. Essa aproximação entre o Ivan e o Kolya, ela pode ser feita tanto num plano teórico, quando a gente pensa mesmo em um plano, ou em um campo, enfim, prático. Quando a gente pensa nessa aproximação através desse campo teórico, ela pode ficar visível em trechos como o que o Kolya diz, que é possível não crer em Deus e ainda assim amar a humanidade, quando ele enxerga a figura de Jesus como um sujeito revolucionário, que é a mesma coisa mais ou menos que está ali por trás do aparecimento de Jesus no poema lá do Grande Inquisidor. Você tem essa aproximação entre os dois no campo teórico, quando a gente pensa que o Kolya também defende que Deus é apenas uma hipótese do pensamento humano. É possível ainda manter essa aproximação entre esses dois personagens quando a gente pensa, por exemplo, na necessidade que o Kolya sente de controlar todos ao seu redor, e isso vai, de certo modo, espelhar as ações do Grande Inquisidor em privar as pessoas de sua liberdade para o próprio bem. Você pode aproximar os dois quando você pensa na postura cientificista em toda a repressão do sentimentalismo, que acaba afetando o senso de moralidade de ambos os personagens, porque afinal de contas, em nome do progresso e da ciência, todas as coisas, pelo menos no plano teórico, são permitidas. Você tem outro ponto de aproximação entre os dois, como sendo ali a ânsia pelo conhecimento por parte ali do jovenzinho, né, do Kolya, principalmente quando a gente pensa, por exemplo, na citação que ele faz deste livro aqui, que é o Eugênio Onegin, ou Yevgeny Onegin, como é dito lá em russo. Enfim, este livro aqui, ele é um poema do Pushkin e ele é tido como o primeiro livro da literatura russa, ou pelo menos da moderna literatura russa. E moderna não no sentido de modernista, mas sim no sentido de uma nova e repaginada literatura russa, com todos os propósitos que nortearão as obras, por exemplo, do Dostoiévski, do Tolstói, do Gogol e por aí vai. Pois bem, quando a gente pensa nessa citação que o Kolya faz em um determinado momento aqui da personagem Tatiana, que é uma das personagens aqui deste poema do Pushkin, essa citação acaba colocando esse sujeito em uma posição entre o nacionalismo dos pais ali, né, dos mais velhos, da geração um pouco mais velha, e toda a postura revolucionária dos filhos, para fazer uma analogia aqui com aquele romance lá do Turgenev, que é o Pais e Filhos,
que é um romance que retrata basicamente toda essa oposição entre as gerações, e isso fica claro na figura do Colin enquanto representante dessa juventude, quando ele acaba citando esse que é um livro clássico da literatura russa, apesar de todos os seus ímpetos revolucionários. Enfim, um dia eu ainda vou fazer um vídeo sobre o Eugênio Onegin aqui, mas eu não sei quando isso vai acontecer. Essa aproximação no plano teórico entre o Ivan e o Kolya pode ser vista mesmo aqui em um diálogo da página 725, em que o Alyosha diz o seguinte: hoje em dia, tem gente que mal saiu da infância e já começa a sofrer com isso. É quase uma loucura. O diabo encarnou-se nesse amor próprio e infiltrou-se em toda uma geração. Precisamente o diabo. Então, não sei se você percebe, mas esse ponto aqui é um ponto importante para que depois a gente entenda a articulação de toda a crise do Ivan e mesmo o modo como o Ivan vai lidar com a própria crise. Porque, assim como aqui nós temos a seriedade do Alyosha em contraponto à incredulidade do Kolya, futuramente nós vamos ter a seriedade do Ivan em lidar ali com a sua crise e a sua incredulidade em pensar que ele está de fato conversando ali com o diabo. Então veja que essa cena aqui, ela não é uma cena bobinha que você pode ler sem atenção. Não, preste atenção nos detalhes, porque eles são importantes para o andamento da narrativa, porque esse daqui é aquele tipo de livro em que uma ação ela vai se espelhando nas ações dos outros personagens, e isso é algo muito importante. Muito bem, todas essas aproximações aqui feitas no plano teórico também existem no plano prático, principalmente quando a gente pensa em uma das várias histórias aqui contadas sobre o Kolya, que é a seguinte. Tem um determinado momento da vida em que o Kolya acaba induzindo um amigo a mover uma carroça quando um ganso estivesse ali com o pescoço embaixo da roda. O amigo move a carroça e acaba matando o ganso. Só que, quando esse amigo foi confrontado ali pelas autoridades, ele acabou insistindo que havia sido incitado pelo Kolya que, em sua defesa, disse que havia falado tudo hipoteticamente, que não pensou, que não esperava que o amigo fosse de fato matar lá o tal do pobre do ganso. Logo, o Kolya se recusa a aceitar a responsabilidade pela morte do animal ali, porque ele falou tudo a partir do plano teórico, a partir do plano das ideias. Como nós sabemos, tudo isso vai acabar se repetindo de uma maneira muito exata, se a gente parar para pensar, quando o foco da narrativa recair lá novamente sobre o Ivan, principalmente quando a gente pensa na relação entre o Ivan e o Smerdyakov. Então vamos reter na nossa memória essa cena ali do ganso, porque ela vai ser muito importante em algum momento do nosso futuro aqui nesse vídeo, certo? Mas enfim, como eu já disse então, em algum momento do passado, se não me engano há 2 vídeos atrás, não me lembro mais, enfim, a família do Ilyusha, ela vai servir aqui como uma espécie de contraponto a toda a família dos Karamazov, porque tanto do ponto de vista econômico, né, financeiro, quanto do ponto de vista afetivo mesmo. A família do Ilyusha, apesar de extremamente pobre, é muito unida. Tanto é assim que uma pessoa se sacrifica pelas demais, enfim. Então, para além de toda essa conversa aqui entre o Kolya e o Alyosha, nós vamos acompanhar também aqui ao longo do livro 10 um pouco mais sobre a família do capitão Nikolai, que é o pai do menino que está doente. As coisas melhoraram um pouco depois que ele acabou aceitando aquele dinheiro que o Alyosha havia, enfim, sido incumbido de entregar por conta lá da boa ação da Katerina Ivanovna, que agora está cuidando com uma proximidade ainda maior dessa família ali, principalmente por conta do adoecimento do Ilyusha. Então, apesar de ter se recuperado um pouco depois de ter visto ali o Kolya e depois de ter visto o cachorro que no fim das contas não está morto, o Ilyusha acaba, ou melhor dizendo, a família do Ilyusha acaba recebendo a notícia de que irremediavelmente o garoto está ali, enfim, à beira da morte, que não tem mais jeito,
enfim. E é justamente no momento em que essa família recebe essa notícia que se interrompem as ações do livro 10 e se iniciam as ações do livro 11, e é só no livro 11 que o foco da narrativa vai retornar, então, à trama central sobre o andamento do caso ali do Dmitri, cujo caráter, diga-se de passagem, realmente mudou depois de todo aquele sonho que ele teve com a criança. Talvez, sobre esse sonho a gente já conversou no vídeo anterior a esse, dentro desse projeto, mas enfim, talvez seja justamente por conta dessa mudança no caráter do Dmitri que pessoas como, por exemplo, lá, o Rakitin, que anda rondando ali o pobre do infeliz do Dmitri, é justamente talvez movidos por essa mudança que pessoas como o Rakitin acreditem que o Dmitri só cometeu o crime porque ou ele teve ali um acesso de loucura, como está tentando ser defendido ali pelo advogado do Dmitri, ou porque ele é uma alma boa, mas que ele estava inserido em um meio que acabou corrompendo ele. Isso vai ser muito importante aqui, essa referência a esse artigo que o Rakitin está escrevendo sobre o caso do Dmitri, principalmente porque nesse artigo há todo um diálogo com todas aquelas proposições do Claude Bernard, que foi um médico francês muito importante para a articulação do naturalismo. Ele acabou influenciando muito figuras como lá o Zola, que é uma das figuras centrais da escola naturalista da França. Mas esse momento aqui, em que se cita essa ideia do Rakitin, ou Rakitin, enfim, de que o Dmitri é uma pessoa boa e foi corrompida pelo meio, acaba, de certo modo, recuperando toda aquela proposta do Dostoiévski em Crime e Castigo. Basicamente é essa mesma ideia que a gente tem na articulação daquele romance. Uma das primeiras personagens com quem a gente vai entrar em contato aqui ao longo do livro 11, principalmente por conta das peregrinações do Alyosha, é com a Grutchenka. E nesse ponto a gente descobre como que a prisão do Dmitri, que lembra lá, eles dois tinham feito as pazes, como que a prisão do Dmitri afetou a personalidade dessa moça e afetou mesmo o aspecto físico dela, porque depois da prisão do seu noivo, ela acabou ficando, enfim, doente, e por conta disso o aspecto físico dela mudou também. Durante essa primeira conversa entre o Alyosha e a Grutchenka, a gente fica sabendo de algumas coisas muito interessantes. Primeira, ela e o Dmitri continuam se falando, mas eles brigam constantemente por conta do ciúme. Ela está com muito ciúme da Katerina Ivanovna e ele está com ciúme do polonês lá, que foi o primeiro amor da Grutchenka. Ficamos sabendo também, por meio dessa conversa entre Grutchenka e o Alyosha, que algumas pessoas têm certeza da inocência do Dmitri e acusam o Smerdyakov de ter matado ali o Fyodor Pavlovich, só que o Smerdyakov continua doente por conta lá da tal da epilepsia. Durante essa conversa, nós ficamos sabendo que o Ivan visitou o Dmitri, mas pediu que ele não contasse dessa visita ao Alyosha. E durante essa descrição que a Grutchenka faz da visita do Ivan ao Dmitri, ela acaba dizendo que o Ivan está indo perturbar o Dmitri. Veja que essa ideia da perturbação vai ser muito importante ligada à figura do Ivan, principalmente quando a gente pensa lá na relação que vai existir daqui para frente no romance entre a figura dele e a figura do diabo. E daí lembra que naquele meu vídeo, quando eu fui falar do Grande Inquisidor, eu falei para vocês que o fato do Ivan ter saído pela esquerda e o Alyosha pela direita, depois lá da conversa sobre o Grande Inquisidor, não era à toa, e de que o Ivan mancava da perna esquerda, e de que o lado esquerdo é sempre associado na cultura ocidental ao diabo. Pois é, veja bem que essa associação entre o Ivan e o diabo já estava presente lá no livro 1, durante essa primeira conversa entre ele e o Alyosha. Então veja que o Dostoiévski, ele é uma figura bem sorrateira na hora de ir, enfim, pondo esses detalhes ao longo de todo o livro. Então é um tipo de livro que você tem que ler com bastante calma, com bastante atenção, para você não deixar nenhum desses detalhes de fora. Mas enfim, o fato então é que ao descrever ali as visitas que o Ivan está fazendo ao Dmitri, a Grutchenka acaba fazendo então
essa relação entre o Ivan e o diabo, mesmo que involuntariamente. E a principal motivação dessas visitas que o Ivan está fazendo ali ao Dmitri é porque eles dois estão planejando uma fuga do Dmitri. Então, inclusive durante uma dessas visitas ali, os dois acabam inclusive brigando porque o Dmitri está achando que o Ivan está indo ali para julgá-lo e acaba jogando na cara. Olha, muito interessante uma pessoa que vivia dizendo que tudo é permitido, vir agora querer me julgar. Então veja que há uma pequena rusga entre esses dois irmãos, mas ainda assim o Ivan está disposto a ajudar o Dmitri, ainda que, como a gente vai ficar sabendo daqui pra frente, essa ajuda tenha muito mais a ver com um descanso moral do próprio Ivan do que efetivamente pelo seu carinho com o Dmitri ou qualquer tipo de relação fraternal ou de sentimento fraternal que ele nutra por esse outro personagem. E é durante essa conversa, então, que vai acontecer entre a Grutchenka e o Alyosha que a gente vai ficar sabendo que um dos planos da defesa ali é alegar que o Dmitri teve um surto de loucura quando matou o próprio pai. Então, isso acaba nos apontando para dois caminhos. Ou não há outro modo de defender o Dmitri, ou as pessoas acreditam no fundo, que ele seja de fato culpado. Então veja que acusar o Dmitri de ter tido um surto já traz à tona todo o tema da loucura, que, como a gente já sabe, vai ser muito importante daqui para frente, principalmente quando a gente pensa lá no tal do Ivan. Essa ligação entre o tema da loucura e a manifestação do mal, ou a manifestação demoníaca, ela vai se estender mesmo naquela cena em que o Alyosha vai se encontrar com a Lisa. Lisa, caso você aí não se lembre, é aquela mocinha que escreveu um bilhete para o Alyosha dizendo que gostava muito dele e eles dois já estavam planejando até se casar e blá blá blá. Pois é, esse casamento não foi para frente, principalmente porque a moça agora, ela já está melhor, ela tinha um problema em não conseguir andar, agora ela já está andando, só que ela passou a ter alguns delírios e alguns sonhos nos quais ela vê demônios, e mais do que esses sonhos e delírios, ela começou a ter umas fantasias sadomasoquistas, digamos assim. Não estou falando fantasias sexuais, mas ainda assim são fantasias. Curiosamente, durante essa conversa que vai ter ali com a Lisa, o Alyosha acaba dizendo a ela que ele próprio está tendo vários sonhos com diabos, com demônios, enfim. O que nos dá notícia, o que nos aponta para toda uma crise que o Alyosha passou recentemente em sua fé, e daí basta que a gente se lembre lá do capítulo chamado Cheiro Deletério, com toda aquela descrição sobre o funeral ali do Padre Zósima e das consequências desse funeral para a vida e para a fé do Alyosha. Pois bem, essa relação entre a loucura e o diabo se une ainda a um... Qual que é a palavra que eu estou procurando? A um sentimento autopunitivo que a Lisa está nutrindo por si mesma, o que faz com que, por exemplo, ela seja um esboço de toda a complexidade da crise do Ivan. Esse sentimento autopunitivo que a moça está nutrindo fica evidente quando ela vai e bate os dedos, a porta nos dedos, quando ela termina a conversa com o Alyosha. Essa punição que ela dá a si própria é um pálido reflexo daquela punição que o Ivan vai se auto-infligir daqui para frente no romance, porque o resto do livro 11, que é ali um dos livros dessa quarta parte, é focado única e exclusivamente no Ivan. E é nesse momento que a gente vai acompanhar toda aquela crise dele, seguindo a lógica de crises decorrente da tensão entre fé e razão, que já se anunciou lá por aqueles 3 momentos que nós acompanhamos da vida do Padre Zósima. Então lembra lá, primeiro momento da vida do Padre Zósima, ele era uma figura, uma criança quase angelical, e daí a gente acompanha a crise do Alyosha entre razão e fé. Depois, no período de adolescência ali, o Padre Zósima se tornou um devasso, frequentava bares, esse tipo de coisa, e daí nós temos uma associação com toda aquela crise entre moral, ou entre razão e fé, que a gente vai acompanhar lá
durante o interrogatório do Dmitri. E depois, lá no terceiro momento da vida do padre Zósima, ele acaba se encontrando com um suposto assassino, e desse encontro acaba surgindo toda uma questão moral ali na vida do padre Zósima, que acaba fazendo com que ele se converta de fato e entre no mosteiro, enfim. Esse terceiro momento vai ser transposto agora pelo Dostoiévski à crise do Ivan. Então veja que aquele capítulo sobre o padre Zósima não é apenas uma pregação irrestrita e esculachada na nossa cara do bom cristão, esse tipo de coisa. Não, ele é importante para o andamento do livro, entende? Pois bem, então, apesar de só aparecer agora, o Ivan, ele já estava continuamente presente a partir dos vários reflexos que a gente foi ver, da crise que ele teria e que a gente podia ter visto lá nas outras personagens, por exemplo, no Kolya e na Lisa, quando a gente pensa nos delírios que essa está tendo com diabos, e quando a gente pensa lá na figura do Kolya, quando a gente lembra daquela história toda dele, do amigo e do ganso. E o momento em que nós efetivamente nos deparamos ali com Ivan é o momento em que ele e o Alyosha se encontram ali na casa da Katerina Ivanovna, que acaba pedindo ao irmão caçula que cuide do irmão mais velho, porque ela acredita que o Ivan esteja ficando louco. E de fato, o próprio Ivan vai aos poucos percebendo que ele não está bem, porque constantemente em seus momentos de lucidez, ele faz uma série de alusões aos delírios que ele está tendo. Esse desequilíbrio mental do Ivan é fruto de toda a crise moral pela qual ele está passando, que reflete novamente todas aquelas crises que foram vividas ali pelos outros irmãos anteriormente. E essa crise vai começar principalmente porque o Ivan sente que, se ele admitir que o Smerdakov matou lá o próprio pai, como é uma das teorias que estão sendo sustentadas ali por alguns desses personagens, o Ivan começa a perceber que, caso ele admita isso, ele tem que admitir também que teve uma parcela de culpa no assassinato, e é justamente por conta disso que ele vai acabar tendo 3 conversas com Smerdakov, e esse momento dessas 3 conversas vai ser muito importante para a crise que a gente vai acompanhar ali do Ivan. Ao se debruçar então sobre os 2 primeiros encontros que acontecem entre o Ivan e o Smerdakov, o narrador acaba recorrendo a um recurso literário que a gente conhece como analepse, que é um deslocamento temporal do presente para o passado. Então é uma volta no tempo, e esse primeiro encontro entre esses 2 personagens acontece imediatamente depois daquela briga que o Ivan teve com o Dmitri. Pois bem, durante esse primeiro encontro, primeiro, a gente percebe que o Smerdakov está verdadeiramente doente, ele está enfraquecido por conta das crises de epilepsia que ele vem tendo. Durante essa conversa ali, o Ivan acaba se lembrando daquela outra conversa que ele teve com o Smerdakov, em que o Smerdakov acabou, primeiro, aconselhando que o Ivan ficasse por perto ali para poder proteger o próprio pai, e segundo, durante essa primeira conversa que os dois tiveram, o Ivan se lembrou que o Smerdakov, em algum momento do passado, previu que teria um ataque epilético no dia seguinte, que foi lá o dia do assassinato do Fyodor Pavlovich. E é justamente diante dessa lembrança que tem que o Ivan acaba dizendo ao Smerdakov que vai denunciá-lo à polícia, porque afinal de contas ninguém pode prever quando vai ter um ataque epilético. Só que o Smerdakov diz que se ele planejasse alguma coisa, né, se ele planejasse, por exemplo, matar ali o Fyodor Pavlovich, ele jamais iria produzir uma prova contra si mesmo ao dizer que poderia, enfim, que sabia fingir um ataque epilético. E mais do que isso, durante essa acusação ali que o Ivan lhe faz, o Smerdakov acaba sugerindo levemente que seria bom para ambos que a conversa ficasse lá no passado. Pois bem, o Ivan então acaba se convencendo, mesmo que a contragosto, da inocência do Smerdakov, o que significaria então a sua própria inocência, e esse convencimento se fortalece ainda mais, primeiro, pelo número de provas ali, né, que existem contra o Dmitri,
Só que ao mesmo tempo, esse convencimento ele começa a se enfraquecer quando o Ivan começa a pensar que ele próprio poderia ter desejado a morte do pai. No segundo encontro, a coisa fica um pouco mais complexa, porque a ideia de ter desejado a morte do pai se agrava ainda mais quando, na segunda conversa, o Smerdakov diz isso com todas as palavras. O Smerdakov olha para o Ivan e diz: você aparentemente queria que o seu pai fosse assassinado. Nesse segundo encontro, o Smerdakov, que já se recuperou um pouco e está até estudando francês ali, ele acaba dizendo que a conversa que eles haviam tido lá antes do assassinato foi um modo de sondar se o Ivan desejava ou não a morte do pai. E tudo indicava, afinal de contas, que o Ivan desejava de fato a morte do Fyodor Pavlovich, porque apesar do perigo iminente, ele foi embora e deixou aberto o caminho para um assassinato que já estava se desenhando desde o início do romance. Durante toda essa segunda conversa, o Smerdakov diz em vários momentos que se o Ivan não o incitou a matar o Fyodor Pavlovich, ao menos ele se mostrou ali conivente com a provável morte do velho. E por um motivo extremamente baixo, segundo ali a leitura que o Smerdakov fez da situação toda, que é a herança. Então veja que essa segunda conversa, ela é extremamente determinante para o andamento da crise que o Ivan está apresentando aqui. Porque, afinal de contas, durante essa conversa, o Smerdakov apresenta argumentos extremamente convincentes de que o Ivan, mesmo indiretamente, demonstrou que sentia ali, enfim, algum interesse com a morte do pai, ainda que o próprio Ivan não tivesse interesse nenhum, ainda mais um interesse tão baixo como era aquele por conta de herança, dinheiro, enfim. A terceira e última conversa entre o Ivan e o Smerdakov acontece depois que o Ivan se encontra com o Alyosha, e durante esse encontro o Alyosha percebe que o irmão está enlouquecendo devido à culpa que sente por ter teoricamente permitido ali o assassinato do pai ao ter viajado para Moscou. Então veja que nessa terceira conversa o Smerdakov está novamente doente, inclusive é uma doença ainda mais grave do que nas vezes anteriores, e ele substituiu os estudos do francês, né, os estudos de francês, pela leitura de um livro religioso, e isso é muito importante porque isso nos mostra que a doença do Smerdakov, pelo menos teoricamente, tem a mesma origem do colapso mental pelo qual vai passar ali o Ivan, que é a culpa e a angústia moral. Em um crescendo, essas conversas entre esses dois personagens acabaram culminando finalmente na confissão do Smerdakov. Sim, afinal de contas, o Smerdakov acaba assumindo que foi ele mesmo quem matou o Fyodor Pavlovich e não o Dmitri. Então, o Smerdakov matou o velho, dando inclusive os detalhes de como foi que esse assassinato aconteceu. Essa terceira conversa entre esses dois personagens, ela é importante não apenas porque aqui o Smerdakov acaba assumindo a sua culpa, mas porque, primeiro, apesar de assumir a culpa, ele diz que foi induzido pelo Ivan a cometer o assassinato, portanto, o Ivan é quem deveria ser verdadeiramente culpado, uma vez que ele é o verdadeiro assassino. E daí eu não sei se você se lembra daquela cena lá em que o amigo do Kolya matou um ganso e depois disse que foi induzido pelo Kolya a fazer aquilo. Pois é, veja que aquilo que é contado como uma anedota de adolescentes ganha um peso muito grande durante essa conversa aqui entre o Ivan e o Smerdakov. Sobre isso, na página 816, o Smerdakov diz o seguinte: tudo é permitido. Isso o Senhor me ensinou de verdade, porque naquela época o Senhor me dizia muitas coisas como essa. Pois se Deus definitivamente não existe, então não existe nenhuma virtude. E neste caso, ela é totalmente desnecessária. Isso o Senhor realmente me disse e foi assim que eu julguei. Então veja que aqui o Smerdakov ele está fazendo com o Ivan
A mesma coisa que aquele amigo fez com o Kolya. Pois bem, esse é o primeiro ponto muito importante dessa terceira conversa. Segundo ponto, aqui o Ivan acaba decidindo que vai de fato revelar tudo durante o julgamento e que vai inclusive levar ali o dinheiro que o Smerdakov roubou. Só que o Smerdakov acaba dizendo que ninguém iria acreditar na história do Ivan, porque afinal de contas o próprio Smerdakov não iria depor, e justamente por conta disso todas as pessoas ali acabariam pensando que o Ivan estaria se sacrificando em nome do Dmitri. E daí eu não sei se você se lembra daquele terceiro momento da vida do padre Zósima, quando ele se encontra com um sujeito que está sendo acusado, que se acusa de, de ser um assassino, mas ninguém acredita nele porque ele é uma pessoa muito virtuosa. Perceba, aquilo já estava, isso daqui já estava lá atrás, mas o Dostoiévski vem e dá uma importância muito grande a esse tópico que já havia sido posto anteriormente. E o terceiro ponto que faz com que essa terceira conversa seja extremamente significativa aqui para o andamento da narrativa é porque o próprio Smerdakov dá provas de que ele também está passando por uma crise movido pela culpa. Ainda mais quando ele percebe que tudo aquilo que o Ivan dizia estava apenas no plano das ideias, estava apenas no plano das hipóteses. E, diante da culpa e do medo de ser preso, o Smerdakov começou a adoecer. E isso fica claro quando, primeiro, ele acaba confessando, e depois que ele confessa, ele diz que existe ali uma terceira pessoa na sala. Terceira pessoa é essa que ele diz ser Deus, mas o Ivan interpreta como sendo o diabo, porque afinal de contas o Ivan estava tendo delírios com o diabo. Segundo ponto que acaba provando essa hipótese que eu estou aqui colocando para vocês é a doença em si, porque se a gente pensa, o Ivan estava mentalmente debilitado e o Smerdakov estava fisicamente debilitado, e essa doença seria então o resultado da culpa que ambos estão sentindo. E o terceiro ponto que nos dá notícia dessa crise pela qual o próprio Smerdakov está passando é a leitura que ele está fazendo atualmente aqui durante essa terceira conversa. Porque lembra lá, na segunda conversa ele estava lendo um texto em francês, ele estava estudando francês. Agora, ele está lendo uma compilação de textos religiosos reunidos, se não me engano, no século VI. Então veja que nós temos que nos lembrar que, antes de qualquer coisa, o Smerdakov foi criado pelos empregados da casa do Fyodor Pavlovich, que eram camponeses. E a figura do camponês, a figura do mujik, ela é muito importante na literatura russa, principalmente porque ela sempre é associada a fé e a moralidade. Basta que você se lembre, por exemplo, lá em Ana Karenina, quando Lievin vai conviver ali com os mujiks, vai trabalhar com os mujiks ali. Pois é, então veja que a figura do mujik ela é muito importante justamente por conta dessa retidão do caráter. Então, o próprio Smerdakov, nessa condição de mujik, ele está se debatendo em uma crise entre a fé e a razão. Esse conflito que, no caso do Ivan, vai acabar levando esse personagem ali a ter um colapso mental, mas no caso do Smerdakov, esse conflito acaba tendo um outro efeito que é o suicídio. E isso não é spoiler porque eu presumo que você já leu essa parte e já ficou sabendo que o Smerdakov acabou se matando depois de ter essa terceira conversa com o Ivan. Então veja que há um paralelismo entre esses dois personagens. Enquanto o Ivan está tendo colapso mental, o Smerdakov está ali se preparando para se matar. Só que esse suicídio do Smerdakov, ele não é um suicídio gráfico como outros suicídios que acontecem na obra do Dostoiévski. Eu já fiz uma comparação aqui, por exemplo, da cena do assassinato do Fyodor Pavlovich com a cena que a gente vê lá descrita no início de Crime e Castigo. Naquele livro de 66, você tem uma cena extremamente gráfica, enquanto aqui é uma coisa muito mais alusiva. Do mesmo modo, o suicídio do Smerdakov aqui, ele é muito mais
ele acontece muito mais de uma maneira não tão gráfica quando acontece. Por exemplo, em livros como Os Demônios. Eu não sei se você sabe, mas em Os Demônios tem um personagem que acaba se matando. Não vou dizer qual é, porque isso pode ser spoiler. Mas enfim, o fato é que a cena do suicídio em Os Demônios é uma cena que dá uma angústia tremenda, porque você vê o personagem se matando. Aqui não. Aqui você fica sabendo que ele se matou. Então veja que essa é uma das grandes diferenças aqui. Esse daqui é um romance muito menos gráfico do que os anteriores. Agora, para poder então finalmente encerrar esse vídeo aqui, porque ele ficou muito longo, eu não vou falar aqui da crise do Ivan especificamente, eu já vou dizer o porquê, mas enfim, para poder encerrar então esse vídeo, eu vou descrever novamente basicamente como foram aquelas 3 crises que nós fomos acompanhando, ou melhor dizendo, as 4 crises que nós fomos acompanhando. Primeiro, você tem lá a crise do Alyosha, que diante do corpo do padre Zósima tem uma crise entre fé e razão, mas acaba optando pelo caminho da fé. Você tem a crise do Dmitri durante ali aquele seu interrogatório, quando ele percebe que, mesmo não tendo matado o pai, ele teria que pagar pelos seus pecados, ou seja, ele opta pelo caminho do amor e do autossacrifício, depois de ter lá o sonho com a criancinha chorando. Você tem a crise agora do Smirdakov, que adoece devido à culpa e a crise entre o senso de moralidade cristã que ele tem na condição de mujik e toda a razão proposta pelas ideias e pelas teorias pregadas pelo Ivan. E daí, como ele não sabe lidar ali com a própria crise, ele acaba optando pelo suicídio. E você tem, por fim, a 4ª e última crise, que é a crise do Ivan, que acaba adoecendo diante da provável culpa no assassinato do pai, por ter teoricamente incitado ali o Smirdakov, que acabou pervertendo todos os seus ideais. Veja que, do mesmo modo como Rakitin ou Rakitin pervertia a seu modo os ideais do Ivan e mesmo os ideais do Alyosha, a mesma coisa aconteceu aqui com o Smirdakov. Só que o Smirdakov, ele tinha cacife, digamos, para sair matando as pessoas, coisa que o Rakitin não tinha. Então veja que, assim como acontece no caso dos outros irmãos, a crise do Ivan, ela passa por um momento onírico aqui, né? Quando ele tem lá o pesadelo, mas aí a gente não sabe se é um sonho ou se é de fato um delírio por conta dessa sua condição mental. E essa crise do Ivan, ela vai acabar refletindo toda uma tensão entre a razão quando a gente pensa nesse apego à realidade, quando a gente pensa nessa possibilidade de que aquilo tudo é um pesadelo, e a fé quando o Ivan se divide entre acreditar ou não que ele está naquele momento conversando com o diabo. Então veja que essa 4ª e última crise, ela vai refletir ao máximo todas as outras. Então perceba, os irmãos Karamazov, ele tem basicamente 3 pontos que são muito importantes para todo o andamento da narrativa. E esses 3 pontos, de certo modo, vão refletir muito bem as posições desses 3 irmãos. Você tem lá o ponto da conversa sobre o Grande Inquisidor, você tem o assassinato e você tem a crise aqui do Ivan. E é justamente por conta disso que eu vou deixar para falar dela em um vídeo em separado. Mesmo porque, nessa crise do Ivan, ele vai ter um contato ali com o diabo. E daí eu vou aproveitar esse vídeo separado que eu farei para poder incluí-lo naquela minha lista de leituras sobre o Pacto Fáustico e sobre a representação do diabo. E é justamente por conta disso. E também porque esse vídeo está muito longo, que eu não vou falar mais nada, certo? Enfim, não deixe de dizer lá embaixo nos comentários a quantas anda a leitura de vocês, se vocês conseguiram de fato chegar aí a esse momento, se vocês imaginavam que de fato tinha sido Smirdakov que havia matado lá o Fyodor Pavlovich ou não. E é isso, caso eu tenha me esquecido de alguma coisa, o comentário é de vocês, não deixe de comentar aí, de incrementar um pouquinho essa nossa discussão, certo? Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e de compartilhar. Caso não tenha gostado, não esqueça de dizer lá embaixo por que não gostou. Se você está inscrito no meu canal, muito obrigado pela sua inscrição. Caso não esteja inscrito, se inscreva também lá embaixo. Um amplex para vocês todos, até o próximo vídeo e tchau!